A gente vai colocar o Vitão aqui e o Humberto, que já estavam discutindo lá no grupo do meio no meu timão, e vão discutir em live agora, para, né? Que vale a pena essa discussão. Saudável, hein, Humberto? Discussão saudável, por favor, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Fala, Raulzito. Fala, Ulisses. Salve, Humberto. Firmeza? Tranquilo. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Humberto. Não, Raul, fica tranquilo, pô. Então. Aqui, vamos lembrar, no final das contas, todo mundo é coringão, pô. Cada um tem suas ideias, mas todo mundo é Corinthians, pô. Isso que importa. Claro. Comecem aí falando o que vocês acharam do jogo de ontem. Vocês gostaram? Eu gostei, acho que não tem motivo para pânico. Está sendo, mais uma vez, na minha visão, né, pelo menos, está sendo bem superestimado, bem exagerada essa reação da torcida por um empate que o Corinthians jogou bem. O que vocês acham? Discorram aí do jogo. Decidam aí quem vai começar, vocês que mandam. Vai lá, Humberto. Arrebenta aí, pode ir lá. Não, pode começar, então. Pode começar. Então, bora. Eu concordo plenamente com o que o Raul falou agora aí nos últimos minutos. O Corinthians, no começo do ano, estava fadado ao rebaixamento. Todo mundo estava com medo disso. Todo mundo falando que se o Corinthians estivesse em 12º no final do campeonato, se repetisse a posição do ano passado, era excelente. O elenco do Corinthians continua fraco. Os reforços estão aí, vai melhorar muito, claro. A mídia está colocando que vai melhorar muito. Ok, vai melhorar, concordo, mas o elenco, a base do Corinthians continua fraco. Ontem nós percebemos isso. Que se você perde o Gil, que é um dos principais zagueiros da história do Corinthians, a defesa fica fragilizada. O Raul é um baita jogador, mas ainda está suscetível a falhas. Quando você não tem o Fábio no melhor dia, o Fagner no melhor dia, você perde também. O Du jogou muito, tá? Eu acho que o Du jogou muito. Mas perde, fica fraco, não tem como. O elenco do Corinthians é fraco. O elenco do Corinthians do meio para frente, sem as peças, sem Juliano, sem Renato Augusto, sem o Guedes, sem o William, que ainda vai estrear, é fraquíssimo. O pessoal falou, pô, mas o Corinthians está em sexto. Por que o Corinthians está em sexto? Por quê? Porque o Silvinho lá atrás pegou e arrumou a casinha, arrumou a defesa. O Corinthians parou de tomar tanto gol besta. Ainda toma? Ok, ainda toma, mas parou muito. O Corinthians da era Mancini cansou de tomar goleada, cara. Então, assim, ok, ele chegou e ele falou, beleza, estamos aí, jogo com 2 linhas de 4, essa é a minha formação, vou pegar isso, vou manter isso. Ok, o Silvinho foi muito teimoso em colocar Cantillo de primeiro volante e Gabriel saindo, mas do meio para frente do Corinthians naquela época, sem os reforços, quem o Corinthians tinha para fazer isso? Eu entendo a ideia do Silvinho, vou colocar o Gabriel para proteger o Cantillo, que não é muito de marcação, e o Cantillo ficar um pouquinho mais tranquilo ali atrás para sair jogando, porque a única arma do Corinthians de armação era o Cantillo. Só que você tinha um Jô extremamente abaixo, que ainda está abaixo, mas já se recuperou. Você tinha um Mosquito que começou a aparecer, daqui a pouco todos os times aprenderam a marcar o Mosquito. Acabou o Mosquito. Tá mal. Então, bem assim, mal, aliás. Exatamente. Então, assim, o elenco do Corinthians ainda é muito fraco. Precisa de peças de reposição. Ok, concordo. Os reforços estão aí. Juliano ontem estava abaixo, sentiu o peso do jogo. O Renato e a não sequência jogou. Também, né? A sequência, claro, acaba sentindo, não tem como. O cara não joga faz 5 meses. Isso, exatamente. Só que aí você vê, com tudo isso, com toda a dificuldade, o Silvinho não é 100%. O Silvinho tem as teimosias dele, óbvio. Mas como é que você quer dar uma cara para um time, você escalando 3, 4 variações de formação a cada jogo, igual a torcida pede? Se fosse isso, estava maluco. Eu vivo repetindo. O Mancini escalou 3 zagueiros porque a torcida pediu, porque a torcida ficou pressionando e ele não tinha convicção nenhuma naquela formação de 3 zagueiros. Tanto que a cara dele de surpresa quando o Corinthians ganha um jogo com 3 zagueiros é impagável, porque ele não esperava isso. Ele não esperava. Ele esperava que ia colocar 3 zagueiros, ia perder mais um jogo e falar, beleza, ó, gente, ó, tô saindo, tô me demitindo. Cara, ele não tinha convicção nenhuma. Eu prefiro um técnico que tenha sua convicção e trabalhe com isso do que um técnico que ficava na beira de campo assim, igual o Mancini. O jogo rolando, com ele perdendo o Mancini assim, recoçava. Não fazia nada, cara. Beleza. O Silvinho tem suas teimosias, mas a sua teimosia é que hoje faz o Corinthians tomar menos gols. Hoje é a teimosia que deixa o Corinthians em sexto no campeonato. E, ó, Humberto... Vitão, não tá muito feliz, não, com a sua explicação aí. Fala aí, Humberto, o que você acha do Corinthians? Humberto, você não estaria feliz com o Corinthians em sexto colocado no Campeonato Brasileiro, depois de tanto tempo assim? Então, Raul, o problema, logicamente, não é só
a gente discutiu hoje até como a questão do resultadismo, a gente deu a boa nota do Faraldo sobre a questão do resultadismo. Bom, eu tenho a ideia de que o desempenho ele é melhor do que o resultado, certo? Então a gente volta para o jogo de ontem, eu não preciso andar muito para trás, são 2 jogos que a gente precisa analisar. Contra o Juventude, eles colocaram 2 volantes para caçar os nossos 2 principais meias de qualidade. Então, externar o jogo, eu não conseguia colocar o jogo no meio, não conseguia porque era o Jô, e o Jô, logicamente, não tem mesmo articulação de velocidade que o Roger Guedes centralizado. E o que o Silvinho faz nesse jogo? Ele não tira o Jô, ele tira as principais peças que estavam mal no meio, óbvio, ok, mas ele não dá articulação para o time. Ele continua tentando lateralizar e cruzar, e não ia funcionar, porque o time não conseguia ter articulação no meio. Jogo de ontem, o time faz um gol dentro das condições que estava um jogo ok. Ele me termina o jogo com 4 volantes. Ele me termina o jogo na fase defensiva com 4 volantes. Ele termina o jogo com as 2 linhas de 4 totalmente enxuta e você chama o adversário para o jogo. Eu entendo que o Atlético Goianiense, se a gente for fazer uma comparação peça por peça, o time deles é totalmente diferente do nosso. E o Barroca chega no mesmo momento que o Silvinho. E o Silvinho não tem um time organizado. Eu entendo que nós não temos peça, não tínhamos peça até talvez um mês atrás, não sei, talvez alguns dias atrás, mas a gente poderia ter um sistema já bem formado para que essas peças chegassem e complementassem. Eu não consigo colocar na minha cabeça que o esquema vai sair a partir dessas peças. O esquema tem que funcionar com essas peças. E, infelizmente, ele não consegue deixar o time funcionar com essas peças. Ele depende muito mais de um jogo muito bom do GP, por exemplo, porque se você perceber os 2 gols, os últimos gols que nós fizemos, empatamos os 2 jogos, foram de jogadas individuais, inclusive o gol contra o Grêmio também é de jogada individual, porque uma falta cruzada na área e um toque de cabeça não é nada ensaiado, entendeu? Então a gente não tem uma variação tática. O que me preocupa no Corinthians do Silvinho hoje é não ter variação tática. A gente percebe Fluminense ganhando o último jogo, pode embalar, o Cuiabá jogando bem nos últimos jogos, e a gente tem uma ascensão de alguns outros times, inclusive o Atlético Goianiense está na mesma zona de classificação que a gente ali. E o nosso time não evolui. Infelizmente, a gente não tem peça. Ok, eu concordo, e isso era uma das discussões que a gente tinha, que era que teria que contratar. Isso é um fato. Nós teríamos que contratar algumas peças para que o time elevasse o nível de atuação. Mas hoje não é possível a gente ver isso. A troco de nada, ele prende o Fagner lá atrás, a troco de nada. Porque o time, ele, na fase defensiva, ele é ok. Ele é ok. Isso não tem como negar. Só que você defender por defender, para mim é a preocupação. Ele tá treinando o Corinthians, ele não treina um time pequeno. A gente pega trabalhos recentes de Carille, trabalhos recentes de Mano Menezes, a gente vê times que se dão bem na fase defensiva e que na fase de contra-atacar o adversário, tem duas bases muito boas, são as pontas e essa bola centralizada. O Silveira não consegue variar uma triangulação. Ele não consegue variar uma troca de passe. A gente não vê mais. A gente viu um lado direito muito forte. Por exemplo, com Fagner e Pedrinho era mais forte do que o lado de Fagner e Mosquito. Então a gente não consegue ter a mesma... Era muito mais forte. Porque o time da fase defensiva era um time muito mais forte. A gente ganha fazendo o quê? Gol. Quando a gente quando a gente toma o primeiro gol naquela situação de jogo, quando a gente faz o primeiro gol na situação de jogo do Atlético Goianiense, é nítido. Inclusive, tem o áudio e tem o vídeo do Roger Guedes chegando no Silvinho, isso é antes da situação, fala, o volante dele tá subindo, a gente não tá conseguindo avançar. Qual que é a leitura de jogo dele nisso? Coloca mais um articulador, faz o time soltar, o que ele faz? Coloca 4 volantes para chamar o volante dele para cá. Mas que 4 volantes você fala? Ele termina o jogo com 4 volantes. Eu não vou dizer, eu não consigo. Para mim só terminou com o Gabriel. Ele termina o jogo com 4 volantes. Eu posso até... O Boni saiu e tal. Fala, Ulisses. Desculpa, até o Vitor queria falar, vou tentar ser breve aí.
Só, falando um pouco, eu acho que o de ontem, isso aí é uma coisa que nem, assim, o Vitinho, será que ele pode ser considerado exatamente um volante? Não, Muitos estão colocando o Vitinho nesse balaio de volante. O Vitinho, para mim, é volante. Ele chegou a jogar, enfim, mas até que vou comentar sobre o Vitinho. Quando a gente falou de variação, eu concordo com você em alguns pontos do ataque do Corinthians ter deficiências. Assim, se eu falasse que tá ótimo, a gente também estaria de brincadeira. Eu acho que o Corinthians, ele realmente... em vários jogos, e principalmente no último contra o Atlético Goianiense, ele depende muito dos pontos para fazer alguma coisa. E aí você acaba tendo um meio fraco. E isso aconteceu com o Juventude, e a gente pediu aqui o Rony de volta, porque o Rony tinha aquela pisada na área, enfim. Ele jogou, mas ontem não teve a pisada muito do Rony, e o Rony não fez muito dessa forma. Mas eu fico na dúvida, primeiro, uma das características, se a gente quer ter reforço, se a gente, como você disse, há um mês para cá a gente tem jogador, o time mudou, a gente vai ter que adaptar o time a esses jogadores. E eu não vejo hoje o Renato Augusto e o Juliano a gente podendo exigir a pisada na área que eles tinham, que o Rony chegou a ter no momento do tripé com o Cantilho. E até o Gabriel teve. Fazia um mal feito, mas se você for lembrar, contra o Cuiabá foi gol que saiu com o Gabriel descendo e fazendo jogada com o Mosquito. Contra o Palmeiras mesmo, o Gabriel fez um gol. Enfim, foi uma jogada muito usada pelo Silvinho. E eu não vejo hoje o Renato e o Juliano tendo essa característica. A gente vai sofrer muito, como sofreu com o Juventude, quando a gente quiser ter mais jogadas de ataque com esses jogadores. E a única opção que a gente tem de não ter esse problema é tirar eles nesse momento. Mas isso é algo bom? A gente quer não ter os reforços? Não. E, gente, assim, a gente tem que levar em consideração que o Renato Augusto tem 33 anos, não jogava desde dezembro do ano passado. O Juliano tem 31 anos, não jogava desde maio. O William tem 33 anos, não jogava desde maio. Não joga desde maio. O Roger Guedes tem 24 anos, não jogava desde dezembro. Cara, futebol não é videogame. Não adianta você achar que vai colocar 4 jogadores de uma vez e o time vai ficar 100%, porque não adianta. Não é assim que funciona a coisa, não é assim que rola e não vai ser assim. Porque tem a questão física, tem a questão tática, tem a questão do entrosamento dos jogadores, tem a questão de tudo. E é normal isso. O Corinthians está vivendo e, assim, apesar dos reforços, o Silvinho não contou com os reforços ainda, gente. Não adianta falar, mas chegou o William. O William jogou? Não jogou. Como você vai cobrar o Silvinho de não ter colocado, de não ter melhorado com o reforço, sendo que o melhor do reforço não jogou? Sendo que com o Juliano só ali, o time já tinha melhorado muito. Melhorou muito. Todo mundo tinha essa concordância. Que quando o Juliano entrou contra o Santos, depois naquelas 2 vitórias, melhorou. Então, assim, cara, eu acho que é questão de tempo também, questão de adaptação, questão de entrosamento. Eu acho que tá tendo muito pânico, é a minha visão, cara, é muito pânico num time que tá em sexto colocado e que tem tendências claras de melhora e de evolução. Fala aí, Vitão. Não, e se você vê, eu até concordo que o Jô já não dá mais faz tempo. Beleza, mas vai colocar quem? O Roger ontem fez centroavante. O problema do Corinthians não é a finalização no ataque, é a criação no meio-campo. O Corinthians ele é pobre hoje de criação no meio-campo. Então, ontem você tinha só o Juliano, você viu que ele sentiu dificuldade, ele estava abaixo. Ontem era um jogo que provavelmente, tendo o Renato Augusto, nesse momento que ele coloca o Vitinho, ele colocaria o Renato Augusto, como fez contra o Atlético Paranaense e Grêmio, e o Renato seguraria essa bola. O Renato daria esse corpo no meio-campo do time. Você falar que o Silvinho não muda a tática, eu não acho que tem que mudar. E outra, o futebol atual, você não precisa colocar 4-1, 4-1 e jogar, vai estar o jogo a vida inteira isso. Não. Você tem um esqueleto e em campo as peças elas mudam. Enquanto a gente viu na isso não acontece. Mas acontece. Em fase nenhuma do jogo acontece, Vitão. Em fase nenhuma do jogo acontece. Juventude com o Roger Guedes mudou. Contra o Juventude, você joga só com um volante. Mudou de um lado para o outro. Ele não muda a estrutura. Ele só muda o jogador de um lado para o outro. Ele precisa mudar a estrutura no meio do jogo. Não precisa. É o que você está falando. 4-1, 4-1, para mim, é a melhor formação que tem quando você quer ter a bola e quando você quer se defender bem. Porém, a gente não tem a posse. Quando a gente tem a posse de bola, o time, em diversas situações, ele parece um robô. Ele sobe as linhas como ele desce as linhas. É diferente. Quando você desce as linhas, você tem que descer organizado, com as linhas todas postas. Quando você sobe, você precisa encontrar os espaços. E hoje, por exemplo, você vê que no jogo contra o Juventude, o Fábio Santos ele vem fazer um quarto homem de meio campo.
o que poderia ter sido feito com a bola nos pés durante o jogo todo, mas é porque ele teve uma leitura de jogo. Muitos criticam o Fábio Santos, muitos criticam ele por conta da idade, mas ele é um dos caras que mais tem leitura de jogo quando o time tá com a bola no pé. Então, ele vem fazer o quarto homem de meio campo porque ele sentiu que precisava aquilo, e isso tem que vir de fora para dentro, não tem que vir de dentro para fora. Quando ele pega e escala o time dessa forma, ele tem que falar, Juliano, você vai rodar um pouco mais nesse setor, Renato, você vai rodar um pouco menos nesse setor. Por quê? Porque o time precisa balançar. O time não estava balançando. O time sobe em bloco os 4 e fica os 4 numa linha só. Não varia. Não tem aquela aproximação do lateral que a gente sempre gostou na era Carille, que era Romero. O Rodriguinho chegava para fazer uma tabela. O Pedrinho chegava para fazer uma tabela com o Fagner também. Então, a preocupação que eu tenho em relação ao Corinthians é isso. O Corinthians, ele sabe se defender, mas a fase ofensiva do Corinthians me preocupa muito. E eu concordo que a gente não tem nome. A gente não tem nomes além daqueles que chegaram. Porém, em um time que não se tem um nome, quando vocês têm um técnico que tem culhão para fazer uma mudança, ele vai ter que fazer essa mudança. O Duílio bancou ele por 7 jogos. Ok, deu uma subida no desempenho, só que ele estagnou, ele ficou ali, e agora ele vem em 2 jogos, em 3 jogos, ele já vem aqui. Será que no 4º jogo eu tenho garantia de que ele vai subir de novo? Se subir de novo é uma outra questão, mas eu acho que é o que eu falo, a fase ofensiva do time, a subida ofensiva do time me preocupa muito. Essa parte que é a que mais preocupa é essa. Não que, quando você fala, vai colocar quem ali do jogo, você pode colocar o Roger Guedes. Por quê? Porque você tira um pouco de mobilidade dos 2 zagueiros de lá. E quando o Jô vinha fazer a fase defensiva, o Corinthians recuperava a bola, nitidamente ele não conseguia chegar na frente. Ele não conseguia. Mas precisa ter. Essa é a questão. O Roger Guedes é diferente. É uma variação tática que você pode trazer o time para uma situação diferente. Você pode criar um problema na cabeça do adversário. Mas, infelizmente, o Silvinho está com aquilo na cabeça de que ele tem que manter as 2 linhas de 4. Ok, mas se ele pega times que verticalizam, eles prejudicam. São bolas que giram na frente da zaga, e a gente já viu isso contra a Fortaleza, a gente já viu isso contra o próprio Juventude. Então é difícil, por isso que preocupa muito o desempenho do time. O 6º lugar é muito bom, mas preocupa muito o desempenho do time, porque a gente tem uma sequência muito forte no 2º turno. E aí que a gente vai ver, é a hora da verdade, se esse desempenho realmente é bom. Por isso que eu não concordo com você na parte que o desempenho preocupa. Eu não acho que preocupa, eu não acho preocupante. Pelo contrário. E outra, como é que você coloca o Roger Guedes sem treinar, cara? Tem que ter tempo, a questão é tempo. O Silvinho tem a estrutura do time, ele precisa de tempo para treinar com essas novas peças, os caras acabaram de chegar, pô. O William tem 1 semana de treino, o Guedes tem 1 semana de treino. O Jô hoje, para mim, no próximo jogo ele volta como centroavante, porque ele está treinado nessa posição, está abaixo, mas é o cara que precisa. Interrompendo rapidinho, o jogo de ontem mostra como que a culpa não é do jogo, a bola não chegar, gente. É isso, ponto. A bola não chegou no Roger Guedes vinha e buscava. Porque é um jogador mais jovem, é um jogador que busca. O Jô, ele vai ficar lá. E ele estava saindo da área e estava dando certo. Não deu certo contra o Juventude, que ele foi mal, foi bem marcado. Mas ficou claro que a bola não chega no ataque por diversas questões. Não por causa do Jô, que nem o povo tá falando, o Jô tem que ir embora do Corinthians, o Jô é jogador, o Jô é geladeira. Não, gente, parem com isso. Vamos respeitar um pouco mais o Jô, artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Jô é artilheiro do Corinthians na temporada. Como que é um jogador? Exato. Se a bola chega, ele faz. E outra, Raul, o pessoal fala tanto, mas era Carille. O pessoal esquece que o Carille passou recente no Corinthians e não deu jeito com esse elenco, cara. A base do elenco é a mesma. Recebeu algumas peças novas, mas a base do elenco é a mesma. Nós ganhamos um jogo na Vila contra o Santos com o Carille, que estacionou um ônibus na frente da área e foi 1-0. Cara, com o famoso tweet do Santos, hoje quem não gosta da bola ganhou. O antijogo, né? Então, assim, cara, a estrutura do Corinthians ficou definida. O Corinthians não sabe jogar no ataque, ponto. O Corinthians não tem times para jogar no ataque há tempos, há anos o Corinthians não faz isso. Talvez o último time que soube jogar no ataque foi o de 2015. Mas assim, quantos anos de treino? Um time totalmente à parte. Porque você sem a variação tática também. Quero 4-1-4-1 do começo até o final. Do começo até o final. 2017, nós somos campeões brasileiros. Com que variação tática do Carille? Mesmo time, desde sempre.
o segundo turno, a maioria dos times, o famoso... O problema é a fase do fim. Mas sabia contratar. Então, a questão é essa. Incomodava o adversário, colocava o adversário com um pouquinho de preocupação com as duas pontas subindo. Esse é o problema. A gente não consegue preocupar o adversário entra na arena hoje e domina o jogo na arena como se ele estivesse jogando lá em Goiás. Mas aí é falta da torcida. Esse é o maior problema. Como que a gente... Não é só a falta da torcida. Não é só a falta da torcida. É tudo. A torcida é 50% a 60%. Mas os outros 40% caem no sistema de jogo do time, sim. O Corinthians não consegue jogar. O Corinthians não consegue jogar, não consegue colocar, incomodar o adversário. É isso que preocupa. Não precisa ser um time brilhante no ataque, nem o Flamengo, a gente não tem peça para isso, fazer 5, 6 gols. Mas precisa ser um time que incomoda quando eu não vou perder a bola para esse time porque ele vai me incomodar. Esse é o problema. A Corinthians não consegue fazer isso. Aí falta tempo de treinamento. Porque falta tempo de treinamento. Então, foram 10 dias, 10 dias agora, 15 dias aí, esse tempo atrás, uma semana. Time nenhum no Brasil tem tempo de treinamento. Mas, Humberto, não, teve sim. O Palmeiras teve 2 semanas, só para encerrar. O Palmeiras teve 2 semanas e tomou 3. E assim, Humberto, questão de tempo, o Corinthians treinou a semana inteira com o William liberado. Na véspera do jogo. Mas aí você precisa ter variação tática. Se o William pega Covid, você não consegue jogar? Se o William pega Covid, ele vai acabar com o seu time? Né? Aí volta, é a mesma história. Aí o Corinthians volta a ter as dificuldades que tinha com as outras peças antes de começar o campeonato. Mas é o que eu tô falando, o sistema não encaixa, ele precisa colocar um sistema que encaixe. E aí, quando você vem com as peças, o sistema funciona melhor. Ele precisa funcionar para funcionar melhor com as melhores peças. Não adianta, porque eu não posso contar com os 4 todos os jogos. Eu posso contar com os 4, um jogo 2, outro jogo 2, e aí eu preciso ter esse recurso. Eu sei que eu não tenho elenco para isso, mas o sistema precisa funcionar. Esse é o que eu considero. Hoje no Campeonato Brasileiro, me falam 3 times que têm variação técnica durante o jogo. Variação tática durante o jogo? Eu te falo 2, com certeza, que é Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga bem. Não muda. Tem. Quando ele tira... Quando ele tira o 4 atrás, o William Arão, 2 meios e 3 no ataque. O jogo inteiro. A diferença quando tá com a bola, quando ele tá com a bola, ele sobe uma linha, ele sobe a linha. Não é o que eu tô falando, não é a posição que você sai e inicia o jogo. É a posição quando você sobe, a gente não percebe que o time ele se posiciona para dar espaço. Ele só se posiciona por simplesmente subir. Parece que a gente está vendo um time de basquete subir até a última tabela, até a tabela. Ou um time de futsal. O futsal é que faz isso. O futebol não tá, pelo menos o que eu sei, é para se deslocar. Não se desloca, o time não tem a profundidade. E você precisa do quê para isso? Tempo de treinamento, cara. Tempo de treinamento, não tem jeito. Como é que você monta um técnico agora? A gente teve tempo de treinamento. Discordo. Fala, Luiz. Eu só queria fazer um destaque. Primeiro falar que, gente, já vai ter cola fiel, fiquem ligados aí, vai ter bastante coisa pra gente ver, né? Mas eu queria falar uma coisa do recorte que o Humberto mencionou, dos 7 jogos, por exemplo, do que o Silvinho teve. E antes dos 7 jogos, eu acho que assim, uma coisa que a torcida no chat, em qualquer lugar, tá bem brava com o Silvinho, e tem que estar mesmo, é o desempenho em casa. O desempenho em casa do Corinthians é pífio, realmente o Silvinho não conseguiu se acertar. Mas a gente tá analisando o Silvinho, como foi dito aqui, que agora ele tem reforços, e vamos analisar por esses jogos, a gente tem um jogo para analisar, o do Juventude. Desde que o Duílio deu os 7 jogos que o Silvinho teria, o Silvinho teve 2 na nossa casa só, que foi contra o Ceará e contra o Juventude. O jogo contra o Juventude é muito ruim, mas é justo analisar todo esse trabalho de 7 jogos apenas pelo jogo contra o Juventude? Na minha percepção, não. O Fluminense está atrás da gente na tabela. Sabe qual que são os últimos 7 jogos do Fluminense no campeonato? Olha o desempenho do Fluminense. O Fluminense ele perde para o Internacional. O Fluminense empata em casa com o Atlético Mineiro. O Fluminense ganha do Bahia. O Fluminense empata com o Juventude em casa. E aí ele ganha os últimos 2 jogos contra a Chape e contra o São Paulo. É um desempenho pior que o do Corinthians nos últimos 7 jogos com o Silvinho. Então eu acho que às vezes a gente é um pouco, sim, rigoroso com o time do Silvinho. E quando a gente cobra que ele não vai bem em casa, a gente não pode... A gente está julgando ele pelos erros do passado pré-reforços. Eu acho que esse jogo contra o América, ele é determinante. Se o Corinthians não conseguir se firmar, se o Corinthians empatar 1-1,
perder do América sem conseguir fazer nada em casa, eu vou chegar e falar, Humberto, realmente o time em casa, o Silvinho não consegue encaixar. Mas tendo o terceiro jogo numa sequência tão boa que tá tendo, eu acho um pouco injusto analisar pelo que já aconteceu, sabe? O Silvinho tem 20 jogos, o Silvinho não tem 7, Ulisses. O Silvinho tem 20 jogos e não tem variação dos 20 jogos. Isso que o que me indigna é isso. Porque a gente, eu não posso me apegar no período pós o William, eu preciso me apegar no que é a situação real. O Corinthians não tem um time, não tem padrão a 20 jogos, e não tem antes, beleza. No final das contas, no final das contas, gente, rapidinho, Raul, a torcida do Corinthians ficou chata, a torcida do Corinthians ficou mal acostumada. Eu vou parar de discutir Silvinho, sabe por quê? Agora que vem na minha cabeça. Nós chamávamos o Tite de empatite em 2013, o Tite campeão da Libertadores e do Mundial. A torcida pegava no pé do Tite. Normal. Então, assim, desculpa, né? Se pegava no pé do Tite o empatite de 2013, por que não vai reclamar do Silvinho, né? Então, assim, eu já roí muito osso, cara. Eu fiquei com medo de Corinthians esse ano ser o Corinthians de 2007. Olha que o Corinthians de 2007 começou bem, né? Então, assim... Vitão, eu tenho uma coisa aqui que eu penso, que a gente, quando fala de Silvinho, ficou muito destacado para mim, assim, que é o 880. Ou você é um fã do Silvinho, um silvinista, ou você odeia o Silvinho, ou você não sabe, o Silvinho não presta. Eu acho que vai além disso. Primeiro, pela opção, o Silvinho foi o plano C do Corinthians. Era óbvio que não era um treinador pronto. Se eu tivesse que dar uma nota para os 22 jogos, ela estaria abaixo de 7, com certeza. 5,5, 6. Mas se a gente está analisando os últimos 7 jogos, o recorte é positivo. Concordo. Então, assim, sempre fica essa treta no chat. Até foi bem legal a participação de todo mundo que mandou mensagem. Mas assim, meu timão passa o pano. Primeiro que meu timão é muita gente, somos apenas 2 aqui que discordamos de muita coisa. Mas a gente está dando um recorte dos últimos 7 jogos. A gente não quer defender o Silvinho até a morte. Se o Silvinho perder o jogo contra a América, a gente vai criticar. É isso. Agradecer aí o Vitão, agradecer o Humberto também, que ele tá aqui pra gente muito bom. E travou, gente. Ele travou, infelizmente saiu. E obrigado aí, Vitão. O porta tá sempre aberta. Obrigado aí. Pra gente falar rapidinho do Varanda aqui. Vai lá, pessoal. O programa tem o Varanda também. Tamo junto. Valeu.